Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, amigos. Aqui somos do podcast Cevada com Plutônio, trazendo mais um programa aqui para você, para nossa comunidade e para nós mesmos, porque acredite, a gente aprende um bocado nessas gravações, tá bom? E mais uma vez trazemos aqui o nosso amigo, Dr. Christian. Christian, pode dar um alô aí, Christian? Oi, Ginardo. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É uma alegria e uma honra participar aqui dessa conversa. Christian, eu vou te pedir para você se apresentar, porque às vezes a gente tem um ouvinte novo, um ouvinte que só veio para esse programa e não te conhece. Pode falar suas credenciais aí, sua formação um pouquinho pra gente? Bom, eu sou o Christian Ximenes, eu sou médico, neurologista. A minha formação foi na Escola Paulista de Medicina, eu fiz tanto a faculdade como a residência lá, e depois voltei para lá e fiz um doutorado na área de neurologia experimental. E gosto muito da área científica, acadêmica. Eu sou professor universitário, mas também trabalho na parte assistencial aqui no Hospital Geral de Fortaleza, que é o maior hospital daqui do Ceará. Ótimo, ficamos aqui muito bem apresentados. Como a gente pode ver, a gente está muito bem guarnecido aqui com uma pessoa que entende bastante dessa área. E esse programa hoje, ele é sobre o tema Alzheimer, tá? É interessante porque esse gancho veio com a terrível, triste morte do mundialmente famoso ator Gene Hackman. Vocês devem ter visto que 2 ou 3 semanas atrás a notícia que ele, a esposa e um cachorro foram encontrados mortos em suas mansões, em sua mansão. A investigação ainda não foi concluída, tá? Então pode acontecer que haja fatos novos daqui para frente, mas a princípio a esposa morreu de hantavírus, ela teve uma crise e faleceu, tá? Ela tinha 65 anos, alguma coisa assim. E o marido, que é o Gene Hackman, ele tinha Alzheimer no estágio muito avançado. Ele já tinha mais de 90 anos de idade. Então, por conta desse estágio avançado, ele provavelmente nem tomou, talvez, consciência do que estava acontecendo, né? Talvez ele estivesse vamos abordar um pouco sobre essa doença, né? Os estágios dela também. Aparentemente, ele estava num estado que ele não podia controlar a situação, talvez nem percebemos, claro que ninguém estava lá para ver, né? Mas o fato é que ele acabou morrendo 1 semana depois, é a investigação inicial, porque uma esposa morreu, não tinha quem cuidasse dele, eles não tinham empregados, não tinham, né, diaristas, não tinham pessoas trabalhando com eles na casa, morava só eles e os animais. E o cachorrinho que faleceu aparentemente ficou preso nela no seu canil e também não tinha que alimentar-se ele faleceu de fome ou de sede, né. Mas o fato é que uma pessoa com Alzheimer estava sozinha na casa e aparentemente a polícia está nessa linha de investigação, ela faleceu por conta de não ter quem cuide dela e ela também não conseguia se cuidar. Então, isso foi um mote bem interessante para falar sobre essa doença, né, tão famosa, uma doença tão comum, que não significa normal, né, acontece em muitíssimas famílias. E para isso a gente convidou aqui o doutor Christian para falar um pouco para a gente sobre isso. Então, Christian, você poderia falar o que é essa doença, o que é o Alzheimer, né, falar um pouco sobre algum número que você tenha sobre a incidência na nossa sociedade aqui no Brasil ou no mundo, enfim, apresente-nos um pouco desse mal. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, a doença de Alzheimer é uma demência entre várias demências. E o que é uma demência? Demência é um quadro degenerativo no cérebro e que compromete o rendimento da inteligência, o rendimento cognitivo, intelectual, né? E que afeta a pessoa. A sua vida se torna alterada, modificada, a qualidade fica reduzida, sendo que, dentre todas as demências, sempre a memória está também envolvida. Então a doença de Alzheimer não é a única demência, mas é a principal delas. Por que que é a principal? Porque é a mais comum, né. Se a gente for para o Brasil, pra vocês terem ideia, mais de 1 milhão
hoje no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas, acho que 1.200.000 mais ou menos, com Alzheimer, com doença de Alzheimer. A cada ano, a gente tem mais aí umas 100 mil pessoas sendo diagnosticadas a cada ano, né? Então, é uma coisa muito comum e vai ser cada vez mais comum. Não adianta, vai ser cada vez mais comum. E por que vai ser mais comum? Porque é uma doença predominantemente do idoso. Para a gente ter uma ideia aqui, né, de quanto ela ela tem essa preferência, né, quase exclusiva do idoso, na faixa etária, vamos lá, de 65 até os 70 anos, mais ou menos, a gente tem 3% mais ou menos da população que tem Alzheimer. 3%. Não é pouco, mas vai piorar. Por quê? Dos, se eu pego já da faixa de 75 a 79, já aumenta quase 3 vezes, vai para 9%. Quase não, aumenta 3 vezes. Agora, se eu pegar de 85 para 89, já vai para 21%. 21%, vai. Agora, acima dos 90 anos, é quase 50%, né. Então, é muito relacionado com a idade, e a nossa população está cada vez chegando mais nessa idade, porque ela está tendo acesso a certos tratamentos de outras doenças que não existiam antes. Então as doenças infecciosas estão sendo melhor tratadas por vacina, por antibióticos, né? Bem, quero bem frisar isso, que boa parte do responsável pela nossa, pelo aumento na longevidade, né, são as vacinas, né, e as doenças cardiovasculares, né, infarto, hoje em dia se morre menos de infarto do que morria antes, proporcionalmente falando. Por quê? Porque as medicações, os tratamentos estão sendo muito mais efetivos. Então as pessoas estão conseguindo ficar mais velhas, só que quando elas ficam mais velhas, as doenças degenerativas chegam e por enquanto a gente não tem ainda uma coisa que evite essas doenças. A gente pode, eu falei que não tem alguma coisa que evite, não é bem isso assim. A gente até tem e a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Mas o fato é que essa prevalência fica muito grande quando se fica bem mais velho, como eu acabei de falar, né. Então, é bem assustador às vezes quando a gente pensa num número desse, né. E a gente precisa pensar no que como a gente leva a nossa vida hoje, porque na verdade lá na frente a gente vai colher os frutos do que a gente vive hoje, não do que a gente vai fazer lá na frente. Para antes da gente chegar nessa, talvez, causas possíveis, talvez a palavra causa a palavra errada, talvez fatores associados para se ter isso, quais são os sintomas, por exemplo? Quando é que eu tenho que começar a me preocupar, sinais que eu tenho que ter com as pessoas ao meu redor, especialmente com os mais velhos, como você citou, que tipo de sinais, começa a mostrar que a pessoa pode estar desenvolvendo Alzheimer ou outra demência interessante, que apesar do tema principal ser Alzheimer, você também pode dar uma tateada em algumas doenças semelhantes ou parecidas que acabam se confundindo, né, e mais de teor parecido. Que tipo de sinais a gente começa a perceber numa pessoa para dizer: talvez seja hora de levar para o médico, para dar uma olhada nisso aí"? Pronto, Edinardo, muito importante. Eh, no caso da doença de Alzheimer, disparado o que mais aparece, e mais precocemente, é problema na memória, só que é um tipo de memória que a gente chama de memória anterógrada. Nome chatinho, estranho, mas deixa eu explicar o que que é. A doença de Alzheimer, ela começa numa área do cérebro, é a área que manda guardar. Então o que que acontece? A pessoa começa a ter problemas em guardar novas informações. Ela não começa a esquecer as velhas, ela começa a ter problema para guardar novas informações. Então o que que acontece? É aquele
vozinho ou vozinha que lembra bem do passado, dos amigos de antigamente, da sua infância e tudo mais, tal, mas começa a esquecer as coisas recentes, onde deixou uma determinada coisa, que disse uma outra coisa, que tinha ouvido, você falou alguma coisa para ele, ele esqueceu, e esse já aí geralmente é o primeiro sintoma. O que que acontece? Muita gente, muita gente vem, procura a gente no consultório, gente jovem, se queixando disso. "Poxa, mas a memória minha já não é mais a mesma, não consigo mais estudar, tudo mais". Eu pego, às vezes, gente que vai prestar concurso, alguma coisa, e vai lá pro consultório reclamando que não consegue mais estudar, não tá rendendo mais como antigamente, tudo mais, tal. Mas geralmente em jovem o problema é a atenção, né, e tá estressado com alguma coisa e aí não consegue mais prestar atenção como prestava antes, e aí não consegue, gravar a informação. O idoso não, o problema não é a atenção, é realmente ele esquece até aquelas coisas, eh, banais que ele costumava lembrar, né. Então ele começa a contar várias vezes a mesma história, ele começa a te perguntar várias vezes a mesma coisa, né, e às vezes ele se sente constrangido quando ele percebe, né, ou quando você fala ou com alguém fala para ele, e aí dependendo do perfil do velhinho ou da velhinha, ele ou briga, falando: "Imagina, eu não disse isso", ou "Imagina, você não me falou isso", tudo mais, ou então ele dá uma disfarçada: "Ah, puxa mesmo, eu tô tão distraído, tu". Só que você tem que prestar atenção na consistência dessas queixas, na consistência desses sintomas. Se você percebe que esse sintoma está consistente, ele tá não foi uma coisa de um dia, de um períodozinho curto de poucos dias, é uma coisa que realmente está se estabelecendo, tem que ficar atento e tem que levar para fazer uma avaliação com um geriatra ou com um neurologista. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui. Eu sou de uma época onde as pessoas chegava o vozinho ou a vozinha que começava a ficar mais esquecido, eles falavam assim: "Ah, tá ficando esclerosado, tal, tá ficando senil". Gente, Alzheimer não é normal, demência não é normal. Exatamente como o Ednar falou, é comum, mas não é normal. É uma doença. E nem toda demência é a demência de Alzheimer. Pode ser uma outra demência e que você tenha um prazo para tratar, e dentro desse prazo, ela pode ser reversível. E se você não tratar naquele prazo, ela pode ficar irreversível. Então, como o Ednardo mesmo lembrou, Alzheimer não é a única demência. Eu vou dar um outro quadro aqui que evolui como uma demência, que é um quadro que geralmente dá no idoso, que é uma hipertensão, uma pressão alta, só que não é a do sangue, é uma pressão alta intracraniana, né. E essa pressão alta é causada por um acúmulo de líquido no cérebro, né. E a gente chama esse quadro de hidrocefalia, tá bom. E aí essa pressão alta comprime o cérebro, esse líquido vai comprimindo o cérebro e vai causando alterações da memória, alterações, de comportamento e tudo mais. Esse quadro, por exemplo, ele é reversível, mas se você ficar achando que o vovozinho ou a vozinha é assim mesmo, é porque ele tá velhinho mesmo, e não for procurar o especialista, esse quadro que antes tinha um tratamento e era curável, esse quadro pode ficar irreversível, né. Então a gente tem que prestar atenção nos nossos vozinhos, nas nossas vozinhas, no comportamento deles, na memória deles, e se tiver percebendo alguma alteração, tem que levar para o médico, um geriatra de preferência ou um neurologista, o quanto antes. Da sua experiência, eh, e dos seus colegas também, né, de trabalho, ok, de repente, eu imagino que é muito duro
para essa pessoa perceber que aparentemente a senilidade chegou, a demência chegou, pode ser um começo de Alzheimer agora. Estou com começo de Alzheimer, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, né, eu ou uma pessoa querida está com esse sintoma e agora? É uma sentença, é inadiável, é intratável, não há o que se fazer, sentar e chorar, e agora o que é que eu faço? Lembrando sempre que pode não necessariamente ser Alzheimer, como o Christian acabou de falar, pode ser uma outra, né, outro problema, tá certo? Então procure o médico, não é normal, tá certo? Dor não é normal, esquecimentos desse tipo não são normais, né? E agora? Os sintomas estão aí, tá com maior cara de ser isso, fui no médico e aparentemente é isso mesmo, assim, os exames estão indo nesse caminho. E agora, doutor, o que é que eu faço agora? Ou eu seja por mim ou pela minha pessoa amada. Pronto. Por enquanto, a partir de agora eu vou falar do Alzheimer. Por enquanto, a gente não tem ainda um tratamento efetivo que cure o Alzheimer ou que pare a evolução da doença. Infelizmente não temos. O que nós temos é, e já tem há um certo tempo, um tratamento onde você faz com que os sintomas eles diminuam, mas a doença continua, né? Então você diminui os sintomas, mas a doença vai continuando. Então você melhora um pouco a qualidade de vida daquela pessoa, mas você não impede que a doença vá evoluindo. Então ela vai ficar um pouquinho melhor, ou muito melhor, dependendo da fase, do que se ela não estivesse tomando o remédio. Mas a doença continua e ela vai continuar piorando. E na fase avançada, esse tratamento nem é útil mais, nem ajuda mais. Esse é um ponto. O outro ponto é que, atualmente, já existem tratamentos que são muito promissores. O resultado deles, a relação custo-benefício deles hoje, é muito pequena. São tratamentos novos, baseados em anticorpos, em tratamento imunológico, e que eles alteram um pouco a evolução da doença, mas, como eu falei, a relação custo-benefício ainda é muito pequena, né? Esse pouco que ele altera é muito pouco ainda. E são tratamentos extremamente caros, né? Então, infelizmente, a grande promessa deles é justamente isso, promessa, né? Então, assim, a gente acredita que de repente, daqui a um tempo, eles continuem com pesquisa nessa área e eles consigam realmente fazer mais diferença no futuro. Além disso, eu vou abordar uma outra coisa, né, que é essa coisa da sentença, né. Na área da neurologia, a gente trabalha muito com certos diagnósticos que são "sentenças", entre aspas, né, que são de doenças que a gente não tem uma cura definitiva. Mas o que a gente sabe é que você não pode achar que, porque não tem uma cura, tudo acabou, né. Porque às vezes a pessoa, eh, eu já vi vários casos desse, né, que a pessoa, ela se cuida e a qualidade de vida dela fica muito boa e ela acaba morrendo de outra coisa. Não dá tempo dela chegar na fase final daquela doença, porque a gente não pode esquecer que essa doença é uma doença do idoso. Então a gente não sabe se a pessoa que tem aquele diagnóstico vai morrer daquilo, ou melhor, com aquilo, porque a doença de Alzheimer também ela não é uma doença que mata, ela debilita, né. A pessoa que tem Alzheimer, ela não morre de Alzheimer, ela morre de outras doenças. Mas o ponto é que muitas vezes a pessoa consegue manter uma qualidade de vida e acaba falecendo de uma outra coisa. E aí a doença de Alzheimer acaba não tendo sido realmente uma sentença de nada, porque eh, se cuidou, fez tudo certo, tocou a vida e do jeito que dava e como dava, com a cabeça erguida, com apoio da família e tudo mais. E esse período, enquanto ela estava viva, foi um período produtivo. Achei interessantíssima essa sua intervenção, e eu fiz questão de usar a palavra sentença mesmo, porque a gente sabe, você que é médico sabe disso muito melhor do que eu,
há inúmeros diagnósticos, né, que às vezes a gente recebe, e claro que no imaginário popular ou até na experiência mesmo das pessoas, pode parecer que, como a palavra que eu usei, é uma sentença: "Nossa, aqui não tem mais jeito", né. E eu vou pegar um caso familiar, minha vovó Laura, e realmente eu não sei quantos anos ela ficou com Alzheimer, mas ela deve ter ficado em alguma coisa com mais ou menos 20 a 25 anos, né, desde o início do Alzheimer, realmente até o falecimento dela. Só que a minha vovó morreu com 100 anos e 15 dias, né, quer dizer, ela viveu bastante mesmo assim, né. E desses 100 anos, foram talvez 10 ou 15, eu não sei qual termo que vocês usam, tá, você pode me corrigir, onde eu digo que ela estava apagada, né, ela estava com lampejos de presença, ela estava lá presente no mundo dela, né, mas como você falou, desses pelo menos 10 anos ela viveu eh, com Alzheimer iniciado, mas com um certo nível né, de consciência, né, quer dizer, e a real é, quantas pessoas realmente passam dos 85 anos de idade? Quantas pessoas passam dos 90? Quantas chegam aos 100? Novamente, eu não estou aqui querendo, né, dizer que aos idosos é o que tem e fique confortável com isso, não é isso. É que eu acho que a sua participação foi muito interessante. Olha, não acha que porque, você teve o diagnóstico, cara, toca a vida da melhor maneira possível, que ainda tem muito chão pela frente, tem muitos anos. E eu queria fazer um comentário do livro Por um Fio, do Drauzio Varela, que é um livro que é sobre, para quem não sabe, o Drauzio Varela, ele é oncologista, quer dizer, ele trabalha com câncer, né. E ele é especialista em câncer, e nesse livro ele pega diversos diagnósticos, ele vai romantizando, né, e causas que ele conheceu, claro que protegendo a privacidade dos pacientes, mas ele conta 15, 20 ou 30 casos que ele recebeu de pacientes, e todas as histórias começam com o diagnóstico positivo de câncer, tá. Todas essas histórias começam com o diagnóstico positivo de câncer. E ele conta uma coisa interessante, ele fala: "Olha, em 30 anos", né, na época ele tinha 30 anos nessa área, né, "em 30 anos que eu tenho trabalhando em pessoas diagnosticadas com câncer, apenas 2 ou 3 tentaram se matar. A imensa maioria passa pelo choque do diagnóstico, passam pela tristeza, aquelas fases do luto, né, passa pelo luto, passa pela tristeza, negação, aquela coisa toda, mas ele contando que 99,9% dos pacientes diagnosticados com câncer, quem sabe com uma doença gravíssima, apesar dos avanços da saúde, da medicina, né, mas ele contando que a imensa maioria partiu para a batalha e partiu seja para vencer a doença, seja para poder ter a melhor qualidade de vida possível, né. Então eu até te devolvo a palavra, eu achei interessantíssima a gente falar um pouco mais sobre isso. E agora, tive um diagnóstico positivo, né, e você já falou sobre isso, se você puder reforçar essa ideia de vamos continuar nessa saga, né. Então, daí a importância, e aí vem o ponto que eu acho que é o mais importante de todos, que é como a gente vive hoje, né. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que vão ouvir esse podcast não tem Alzheimer. E eu acho que é agora que é a hora de você agir, né. Enquanto você não tem, é a hora que você faz mais diferença, né. E por quê? Porque se você já encara a vida hoje da forma correta, se um dia acontecer de você ter Alzheimer e se você, voltando, você estiver agindo desde agora da forma correta, sua chance já vai ser menor, até mesmo enquanto doente, a sua doença vai ser melhor vivenciada, né. E do que eu estou falando? Eu estou falando de você investir na tua saúde, né, investir em si mesmo, não de um ponto de vista egoísta, mas do ponto de vista de que você estando bem, você é uma bênção para quem está à sua volta, né. Então, cuide da sua saúde, faça atividade física, que é uma das coisas que mais protege o cérebro de todas. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, né, que é muito comum a gente, de vez em quando, aparecer alguma panaceia universal, né, tipo, algum remédio, alguma coisa que serve para tudo, né, aguardente alemã, né, você toma desde de unha, encravada até câncer no cérebro, enfim. Então, eh,
sempre aparece, de vez em quando aparece alguma panaceia universal. E eu costumo dizer que a única panaceia universal que eu conheço, e que não é ligada a Deus, e especificamente, isto é, que Deus é óbvio que pode curar e pode resolver tudo. Mas a única panaceia universal que eu conheço é atividade física. Então, faça atividade física, cuide do seu peso, mantenha a sua mente ativa. E quando eu falo manter ativa, não é viver estressado, não é viver preocupado. É cuide de sempre estar aprendendo alguma coisa, sempre estar desenvolvendo alguma coisa. Cuide, e se puder, essa melhora, essa atividade física e tudo mais, esse aprendizado estiver envolvendo a sua motricidade, aprender uma coisa nova com as mãos, com alguma atividade física nova e tudo mais, melhor ainda, né? Então, cuide da sua pressão, cuide do açúcar do seu sangue, porque pressão alta, diabetes, colesterol, tudo isso piora, aumenta a sua chance de ter uma dessas doenças. Não fume, não fume. Cigarro é um veneno para tudo. Cigarro é um veneno para tudo. Não faça nada. Parece uma coisa meio besta o que eu vou falar. Mas não ande batendo a cabeça e nem faça nada que leve a pancada na cabeça. Então, não, se você não quer ter Alzheimer, nem Parkinson, nem várias outras doenças no cérebro, não loot box, nem MMA, nada que vai fazer com que você leve pancada na cabeça. Se você for jogar futebol, não dê cabeçadas. Deixa a bola passar. Deixa o goleiro pegar com a mão. Não arrisque seu cérebro. E se for andar de moto, de bicicleta, ou patins, ou skate, alguma coisa, sempre com capacete. E tem uma vida, assim, social, agradável, com pessoas que você gosta. Evite muito se isolar. Claro que todo mundo precisa ter um tempo para si, mas também evite se isolar. Tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente pode fazer. Por quê? Porque no Alzheimer também tem um aspecto genético, que é uma coisa que a gente não pode mudar. Eu não posso chegar lá e mudar o meu gene. Na verdade, na grande maioria das vezes eu não tenho nem como saber, porque existem umas formas familiares do Alzheimer, mas é a menor parte, bem menor parte, que aí você consegue até localizar o gene fazendo testes e tudo mais. Mas é a menor parte. O Alzheimer que a gente chama de esporádico, que não é o familiar, que é a grande maioria das pessoas que tem Alzheimer, é desse tipo que elas têm, que é o esporádico. Mesmo assim, elas têm um componente genético, mas não é o componente genético sozinho que determina. Existem os fatores de risco modificáveis, né, que é o que a gente chama isso em medicina, fatores de risco modificáveis, que são todas essas coisas que eu falei. E se você fizer tudo isso, e mesmo assim, no futuro, você chegar num diagnóstico, eu garanto que a sua qualidade de vida durante a sua doença vai ser muito melhor, porque seu cérebro vai ter muito mais reserva para viver a doença do que se você não tivesse feito. Então, a isso é uma das coisas que eu acho que talvez seja a principal, né. E eu queria guardar uma palavra também para os familiares, né, porque a gente, que trabalha muito com isso, a gente percebe que quando o vozinho ou a vozinha fica doente, a família também fica. Porque o cuidador não é não é nada fácil a vida do cuidador, não é nada fácil. E mesmo que tenha o profissional, que está ali perto, tudo mais, a não ser que a que a família institucionalize o seu familiar que tem Alzheimer, né, coloque numa instituição, tudo mais, tal. A não ser nesse caso, mesmo que tenha, um profissional, um cuidador profissional e tudo mais, a família sofre muito, vive muito aquilo. É um estresse muito grande, porque mexe no sono e mexe na rotina e é preocupação e tudo mais. Então, é para isso que servem inclusive grupos de apoio, né, existem grupos de apoio de pessoas que têm familiares, que elas se reúnem, conversam entre si, trocam suas experiências e
faz uma diferença muito grande, né. A gente tem inclusive a ABRAS, que é a Associação Brasileira, dos Pacientes com Alzheimer, ela é muito ela preza muito por isso, por cuidar do cuidador, né, porque ele precisa de muito cuidado. Então, quando a gente vê um paciente com doença de Alzheimer, a gente não pode, e eu digo isso como médico mesmo, o que a gente faz no ambulatório, no consultório é isso. A gente tem que olhar para o paciente e olhar para o cuidador, porque, ali é uma díade, né, ali é uma dupla que funciona e, como eu disse, adoece junto. Quais são as redes hoje que a gente conta aqui no Brasil de apoio, tanto ao cuidador quanto à pessoa que tem essa doença, assim? Porque aqui estou diagnosticado, e aí é plano de saúde, o SUS, a prefeitura, alguma entidade beneficente, o que é que a gente tem hoje aqui no Brasil de apoio a essas famílias, essas pessoas envolvidas nessa questão? Boa, Ednardo. Ednardo, o SUS, ele faz parte, né, da da esfera do SUS, o tratamento da doença de Alzheimer. Isto é, as medicações que são caras, elas são, medicações que estão previstas no SUS para serem distribuídas. Normalmente, nos grandes centros, você vai ter, locais, em hospitais, geralmente hospitais terciários, que são centros de apoio para os pacientes com Alzheimer. Então, geralmente lá tem neurologista, tem geriatra, muitas vezes tem equipes multiprofissionais e, como é que é o passo? Esse paciente ele tem que ser encaminhado para um serviço desses, geralmente pelo serviço básico, né. Então, uma unidade básica de saúde encaminha o paciente para um serviço desse e lá ele, começa a ser acompanhado e tudo mais, e lá ele recebe a medicação ou as medicações, né, ele é acompanhado com exames e tudo mais. Então, o SUS, ele tem uma área de atenção ao paciente com doença de Alzheimer. E mesmo que você more numa cidade menor, que não tenha um centro desses, a prefeitura ela é obrigada a dispensar a medicação. Então, você eles têm que conseguir uma consulta com um especialista, eles precisam fazer isso, nem que eles tenham que levar o paciente para um município próximo, onde tenha uma policlínica, enfim, onde tenha um geriatra, um neurologista para fazer os exames e tudo mais. E depois de feito o diagnóstico e tudo mais, a prefeitura também é responsável por, prover a medicação, né. As medicações, elas, como eu já falei, né, elas não são baratas, né, tem umas um pouco mais caras, uma mais barata, e e algumas ficam mais caras porque, por exemplo, na fase mais avançada, às vezes, da doença, o paciente, ele ainda não está num ponto onde, deixa eu me corrigir aqui, não necessariamente na fase avançada da doença, mas às vezes o perfil do paciente impede que ele tome uma medicação, por vários motivos, ou problema comportamental, ou por algum problema de saúde. Então, por exemplo, tem medicação que é um adesivo, onde você cola um adesivo e a medicação é absorvida pela pele. Esse adesivo ele é muito mais caro do que o comprimido, né. Então só vai conseguir fazer uso do adesivo, geralmente, ou se a pessoa tiver muito dinheiro, ou se for, disponibilizado pelo SUS. Então, esses centros são os melhores lugares para serem, acompanhados, conduzidos e medicados, né, os pacientes. Bom saber que tem esse tipo de rede, né. E a questão do cuidador, assim, eu estou insistindo um pouco nisso, porque novamente pegando a experiência pessoal que eu tenho, né, talvez até para ajudá-lo, eu sei que talvez não tenha uma rede de apoio, por exemplo, minha mãe, ela praticamente ficou os últimos 10 ou 15 anos da vida dela,
Não só ela, claro, algumas irmãs de vez em quando ajudavam, mas minha mãe era a principal cuidadora da minha avó, e praticamente era horas e horas e horas ali juntinho. Minha mãe sempre nunca reclamou, tá, minha mãe amava minha avó, então não é isso, mas eu sei que dá uma fadiga. Então, para quem tem uma pessoa cuidadora próxima, eu posso ajudá-la, eu posso de vez em quando, sei lá, "Mãe, vá lá, vá dar uma passeada que eu fico aqui no seu lugar hoje à noite", ou algum outro parente. Como é que é essa rede de apoio para esse cuidado? Note que eu já estou comentando uma pessoa no caso mais avançado, né, onde esse paciente já está bem mais avançado na doença, já está com, né, autonomia muito limitada, como foi o caso lá do ator Gene Hackman, né, que é autonomia quase nula, tá certo? E obviamente pouquíssimas famílias podem, ter o, né, a oportunidade de estar pagando cuidadores, que são caríssimos, né, para estar acompanhando essa pessoa. E também até questão de paciência, né, que eu imagino que tenha cobranças, tipo: "Poxa mãe", e eu fiz isso também até. "Poxa mãe, a senhora nunca consegue sair com a gente para jantar, não consegue dar uma passeada com a gente, a senhora está sempre aí, né". Então que tipo de apoio a gente pode dar para o cuidador, para essas pessoas que cuidam desse paciente? E destacando que a gente tem um desafio maior ainda, né, que eu sempre comento com entre amigos, que nós somos uma geração que está ficando velha junto com os nossos pais, né, temos tido menos filhos, com idade mais avançada e, por exemplo, para terminar minha fala aqui, eu sou aquela pessoa que eu tenho idade de ser avô, tô com uma criança de 6 anos em casa, merecendo toda a atenção, e tenho uma mãe de 82 anos, 81 anos, né, em casa. Então, lá em Fortaleza, né, mas eu tenho essa mãe, quer dizer, a minha geração só tem eu e minha irmã de filhos, quer dizer, só tem 2 filhos, mora longe, né, e a minha idade está mais próximo da minha mãe do que próximo da minha filha, né. Então, é um cenário desafiador, né. Então e agora? E essa rede de apoio aí, seja emocional ou até presencial aí para esse cuidador, o que que você poderia sugerir? Renato, isso que você falou é a regra, não é nem a exceção, é a regra, infelizmente. O que a gente mais vê é família se escorando em um só dos filhos, um só dos parentes, né. E aí às vezes é um que não que não tinha uma estrutura econômica mais privilegiada e tudo mais, e aí ele acaba ficando ou não, enfim, mas o fato é que fica um e para cuidar. O problema não é, um ficar para cuidar, o problema é a acomodação dos outros por causa disso, né. Então o que a gente precisa de toda forma é ter empatia. A gente precisa entender que não pode ficar nas costas só de um, porque ele adoece também, e se ele ficar doente, todos saem perdendo, né. O paciente sai perdendo, e todos os outros saem perdendo. Então precisa haver o que a palavra que você falou, é uma rede de apoio, não é um pilar de apoio, é uma rede de apoio, né. Então, é um revezamento, eh, tem um que cuida, mas aí no final de semana os outros revezam, né, só tem um que cuida para poder liberar, então fica um final de semana com cada um. Então aquele que passa o diuturnamente ali, ele vai ter as folgas dele no final de semana, porque é direito, né, qualquer trabalhador tem folga no final de semana, por que que ele não vai ter? Ele precisa, ele precisa porque ele precisa ter um cuidado dele, e é extremamente desgastante. Porque um cuidador profissional, ele vai lá, cumpre as horas, depois ele vai embora. Quando é familiar, não, são 24 horas por dia. Então, isso é muito importante. E se aí vai o outro lado, isso é se uma família não tem condições de pagar. Agora, se tem condições, juntem-se todos, façam uma escala e tudo mais, e vamos ajudar a pagar cuidadores para cuidar da família e tudo mais. É o que você falou, é muito caro? É, mas tem famílias que têm vários
filhos e se juntar conseguem, enfim. Então, precisa, porque são nossos pais, né? São nossos pais, não há ninguém menos que os nossos pais. E a gente precisa cuidar deles, né? E esse cuidado não é uma coisa unilateral, não é porque eles estão precisando. A gente também precisa, Ednar. É uma questão de humanidade. Quando a gente não cuida dos nossos pais, quando a gente não devolve o que a gente recebeu deles, a gente não está sendo humano. A gente está desperdiçando a nossa humanidade também. E a gente não pode esquecer que os nossos filhos estão vendo isso. Eu acho interessante as suas repetidas falas sobre a questão de humanidade, humanidade, e eu lembro de uma postagem que sempre aparece na minha linha do tempo no Facebook, no Instagram, que eu não sei se é verdade, mas ela tem cara de ser, onde teriam perguntado para uma antropóloga, qual o vestígio mais antigo que ela teria de humanidade, de civilização, alguma coisa do gênero, né. Claro que é uma visão evolucionista essa, né, mas ela comenta algo assim: "Olha, foi quando encontraram um osso, um fêmur, se eu não me engano, de uma pessoa, e o fêmur estava cicatrizado". Quer dizer, em algum momento, milhares de anos atrás, aquele grupo nômade teve um dos membros da equipe que estava incapacitado de caminhar, né, e obviamente o grupo parar para cuidar da recuperação de um osso durante semanas, até aquele membro do bando poder estar novamente apto a participar das atividades, aquilo ali demandava muita energia, muitos riscos para aquele grupo, diversos tipos de risco, né, e entretanto aquele grupo teria parado para cuidar daquela pessoa. Então, característica da humanidade, isso é uma coisa interessante, obviamente estamos em tempos modernos, né, de dinheiro, aquela coisa toda, trabalho, tempos de eficiência, eficácia, efetividade, essas palavrinhas da moda, mas, cuidar daqueles que não podem fazer nada por nós, daquelas pessoas que, desculpa o termo que eu vou usar, né, pessoas que não estão mais produzindo, pessoas que não estão sendo mais produtivas, pessoas que, novamente eu vou ser duro na palavra, vocês vão entender por quê. Cuidar de pessoas que estão sendo apenas um gasto pra gente, né, um gasto de tempo, um gasto de dinheiro, um gasto de energia, né, um gasto de vida, digamos assim, né. Cuidar de pessoas que praticamente nada podem fazer pela gente, isso é uma característica importantíssima da humanidade. E claro que ela é herdada do nosso Deus, né, que nos deu a graça, a misericórdia, o amor, e eu tenho certeza que, é importante a gente ter em mente isso, que essa pessoa com Alzheimer, vamos, né, especialmente no estágio mais avançado, sim, ela vai ser uma pessoa que não está mais ali, né, parafraseando o filme Não Estou Eu Est Ainda Estou Aqui, né, no caso ela está de corpo presente com lampejos da presença daquela pessoa que você conhece, mas o fato é que ela está lá, né, tudo que ela significa para você ou para sua comunidade está lá ainda, e é importante a gente lembrar sempre que sim, vai dar trabalho, vai consumir tempo, como eu falei, vai consumir energia, vai consumir dinheiro, né, vai consumir muita coisa da gente, mas ser humano não tem a ver com produtividade, né, não tem a ver com essa visão maluca que a gente tem hoje, que é de produzir, 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 ter que entregar, 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 e às vezes a gente tem que estar com pessoas, né, que pouco podem fazer até por elas mesmas, mas isso é a talvez a maior dom que Deus deixou pra gente, né, porque até formiga é produtiva, né, formiga é um bicho que produz o tempo inteiro, né, mas salvo algum entomólogo, como é? Entomólogo, sei lá o nome da profissão aí, me corrija, até onde eu saiba inseto não cuida daqueles que estão mal, né. Ele joga pra fora e descarta o que não é mais produtivo, nós somos humanos, né. Então a gente tem que ter essa visão de amor, de generosidade, tá. Talvez até com pessoas que nem de nossa família são. Eu deixo até a sugestão aqui, tá, inclusive é um ministério que a gente está pensando em fazer na nossa igreja. É o ministério do cuidado também. Eventualmente, sei lá, se você puder tirar uma noite no mês, sabe, uma noite no mês, para estar com a pessoa que está com Alzheimer, alguém que está, sei lá, fez uma cirurgia, uma pessoa que está se recuperando no hospital, qualquer coisa do gênero, sabe. Às vezes a gente pode fazer muito por muitas famílias dando um pouco do nosso tempo, sabe. Aquela pessoa às vezes está precisando dar uma saidinha, espairecer, até resolver uma coisa da vida, né. E ela se sente às vezes até presa ali. Então é um convite muito em cima das falas aqui do Christian,
E uma reflexão que eu falo, né, também sobre isso tudo, né, que a questão da humanidade, tá, gente? Humanidade, apesar de nós sermos uma raça caída, que pecou, egoísta, aquela coisa toda, esses são os traços da humanidade que o mal nos trouxe. Mas os traços de humanidade que Deus deixou pra gente é generosidade, amor, né, e fraternidade, né? E, Ednardo, o problema do Alzheimer é que muitas vezes o Alzheimer ele é um problema muito grande. Ele é uma tragédia, né? Qualquer doença que afete tanto, né? A personalidade, o ser, né? Mas ele se torna, eu acho que perpétuo quando o problema de esquecimento não fica só no paciente, quando os filhos, enfim, as pessoas que amavam aquela pessoa e que foram amadas por aquela pessoa, elas também esquecem, sabe? Isso aí acho que é a tragédia maior de todas. Porque o esquecimento daquele paciente, a patologia, enfim, tá lá já. Não tem o que fazer. Mas e o esquecimento dos outros, né? E o esquecimento dos filhos, netos, enfim. Então, que a gente não deixe, aproveitando mais uma vez o nome do filme, né? O paciente, aquela pessoa pode até não estar mais lá, mas a gente, né? A gente tem que estar, né? A gente tem que estar perto dele e falar, eu ainda estou aqui, né? Muito bonita essa sua reflexão, muito importante, tá, gente? Muito importante. Vocês vejam que esse é um programa, essa é a minha opinião, tá? É um programa que não tem um final imediato muito feliz. Vocês vejam que o Alzheimer, infelizmente, é uma doença que, né, podemos tentar mitigar os efeitos, podemos tentar ter uma prevenção maior, mas infelizmente depois de instalado, né, é ele tem seu caminho que pode ser mais curto, pode ser mais longo, né, mas a gente infelizmente não tem como trazer aqui, nossa, tem um tratamento na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, que está prometendo curar, uma nova vacina. Eu sei que tem inúmeros estudos nessa área, mas ainda estamos distante de algo parecido com cura ou uma reversão, algo do gênero. Mas eu acho que uma mensagem muito forte que fica aqui é essa mensagem realmente de solidariedade, tá? Continuando aquela ideia que eu falei um pouco antes, de repente, sabe, aquele seu amigo que tem esse mal, ele precisa sim da sua companhia, da sua amizade. O acompanhante também, o cuidador também precisa, sabe? Gente, por que não fazer uma festinha com ele? Essa pessoa tem sua saudade, né? Gostei do que o Christian falou, essa pessoa pode estar esquecendo, na verdade ela não está, eu não sou neurologista, tá, mas eu imagino que ela tem inúmeras memórias maravilhosas, o que ela está tendo é dificuldade de acessá-las, né, tá tudo parece que vai se escondendo em cofres, em baús. Essa pessoa talvez não esteja mais aqui, mas nós estamos. Nós que talvez precisamos em algum momento cuidar dessas pessoas, estamos aqui, é uma missão que a gente tem, e se você é amigo, parente, né, colega de alguém que está nesse cenário até como cuidador, chega junto também, não esqueça dessas pessoas. Porque esse nosso querido que está com Alzheimer, ele pode ter esquecido das coisas devido à doença. E eu? Eu esqueci das pessoas por quê? Devido a que eu esqueci dessas pessoas, né. Então fica a minha última reflexão aqui, é um programa bem interessante, eu acho que deu para aprender muita coisa, e eu vou pedir para o Christian encerrar, né, as suas últimas palavras sobre esse tema. Eu não sei se eu devia encerrar falando isso, mas a nossa memória, ela não é toda amarrada. Por exemplo, a minha memória visual, ela está principalmente gravada na área do meu cérebro que cuida da visão. Memória auditiva na área do meu cérebro que cuida da minha audição, e assim por diante. Então, quando você vai perdendo a memória, você não perde tudo de uma forma igual. Então, por exemplo, um paciente com Alzheimer que olha para alguém e não reconhece essa pessoa, não necessariamente ele não vai reconhecer a voz dessa pessoa. Mas pode ser que ele não reconheça nem a voz, nem a imagem, a fisionomia dessa pessoa. Mas pode ser que ele reconheça o toque da pessoa, o carinho da pessoa. Pode ser que ele reconheça o cheiro da pessoa. Então,
O fato é que a gente não tem, muitas vezes, como saber exatamente o que está lá na cabeça daquela pessoa, daquele paciente. Mas o mais importante é que a gente seja honesto com o que está dentro da gente. A gente tem que... Eu lembro do Salmo, né, que o salmista pede para Deus examinar o coração dele, né? E a gente tem que pedir isso para Deus, examina o meu coração, né? Me mostra, né, o que eu estou sentindo e o que eu deveria sentir. Me mostra o sentimento que eu deveria estar tendo agora. Não deixa morrer o amor, o carinho que eu tenho por essa pessoa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pela minha avó, enfim, por essa pessoa que cuidou de mim, que me criou. Não deixa. E Deus vai fazer com que... Porque Deus pode transformar qualquer coisa em bênção. E por incrível que pareça, Ele vai transformar até a maldição de uma doença. Ele pode transformar numa bênção. Você pode descobrir uma relação nova com aquela pessoa. Você pode se transformar numa nova pessoa também. E isso vai ser talvez uma nova experiência de relacionamento com aquela pessoa, e não necessariamente uma experiência ruim. Mas se você deixar, Deus vai transformar isso numa bênção. Agradeço mais uma vez aqui a participação do Christian com muitos conhecimentos, lembrando que esse é um tema que é um programa curto, 50 minutos, tá? A gente procura não apenas abordar a questão, digamos, científica, de saúde, né, de medicina do tema, mas também trazer temas correlatos, afinal de contas estamos falando de vidas, né? E agradeço mais uma vez, Dr. Christian, e até o próximo programa, gente. Certamente traremos mais outros temas instigantes. E esse aqui, se você achou importante para alguém que você conhece, divulgue, distribua, que eu tenho certeza que há pessoas precisando escutar. Um abraço a todos e até o próximo programa. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.